Nossa equipe ficou responsável por falar da diferença entre o peculato doloso e o peculato culposo e essa respectiva reparação do dano. Nós escolhemos uma jurisprudência que foi julgada em julho de 2016, no Paraná, onde o acusado entrou com pedido de apelação para desclassificar o crime de peculato doloso para o peculato culposo, porém houve a inviabilidade, uma vez que não foi comprovada negligência, imprudência ou imperícia, e o acusado também havia confessado o desvio de valores em proveito próprio ou alheio. Não havendo também a possibilidade da extinção de punibilidade, uma vez que o peculato tinha sido classificado como doloso. Decisão. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná a unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Ementa. Apelante, Joane Francisco da Silva. Apelado, Ministério Público do Estado do Paraná. Relator, Juiz de Direito Substituto em segundo grau, Dr. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, em substituição ao desembargador José Marício Pinto de Almeida. Apelação, crime. Peculato, artigo 312 do Código Penal. Condenação, pleito de nulidade processual rechaçado. O prazo contido no artigo 514 do Código de Processo Civil é concedido apenas quando o agente ainda detém a qualidade de funcionário público. Acusado que não fazia mais parte do quadro de funcionários. Desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Ausência de demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. Apelante que confessou o desvio dos valores em proveito próprio ou alheio. Servidor que era responsável pela folha de pagamento da Prefeitura de São João do Triunfo. Obtenção de vantagem que se deu em razão da facilidade proporcionada pelo cargo. Estado do Paraná, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Impossibilidade de extinção da punibilidade, porquanto não operada a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Recurso desprovido. 1. O prazo contido no artigo 514 do Código de Processo Civil é concedido apenas ao agente que ainda detém a qualidade de funcionário público, não se aplicando àquele que não está mais no exercício do cargo. 2. A desclassificação para a modalidade de peculato culposo necessariamente implica em reconhecer a existência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta do agente, além de ser necessário que exista a concorrência de condutas entre dois agentes, um pela negligência e o outro que comete o crime propriamente dito. 3. A reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso diante da ausência de previsão legal. Nós iremos falar agora sobre o delito de peculato. O artigo 312 do Código Penal diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de quem tem em posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Este artigo está inserido no rol de crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração em geral e prevê 4 modalidades do delito: o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto e o peculato culposo. A conduta núcleo constante na primeira parte do artigo 312 do Código Penal é o verbo apropriar, que deve ser entendido no sentido de apoderar-se indevidamente de dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse ou a detenção, ainda que o artigo não fale sobre a detenção, em razão do cargo. Assim, o agente inverte o título de posse, agindo como se fosse dono. O objeto material da conduta do agente é o dinheiro, o valor ou qualquer outro bem móvel, não importando a natureza do objeto material, isto é, se é público ou privado. Assim, pratica o delito de peculato o funcionário público que se apropria tanto de um bem móvel pertencente à administração pública, quanto de outro bem de natureza particular que se encontrava temporariamente apreendido ou mesmo guardado. O importante para efeito de configuração do delito é que o funcionário público tenha se apropriado de dinheiro, valor ou bem móvel, seja ele público ou privado, de que tem posse em razão do cargo. Isso significa que o sujeito tinha uma liberdade desvigiada sobre a coisa em virtude do cargo por ele ocupado. Dessa forma, posse e cargo eles têm uma relação direta, ou seja, uma relação de causa e efeito. Não é pelo fato de ser funcionário público que o sujeito deve responder pelo delito de peculato, se houver se apropriado, por exemplo, de uma coisa móvel. Ele só deve responder se houver a conjugação do fato de que somente se apropriou da coisa em virtude do cargo por ele ocupado.
O agente deverá ainda ocupar legalmente um cargo público, ou seja, deve ter sido investido corretamente no cargo, de acordo com as determinações legais, pois, caso contrário, não se configurará o delito em questão. A segunda parte do artigo 312 prevê o peculato desvio. Aqui, o agente não atua no sentido de inverter a posse da coisa, agindo como se fosse dono. Ele desvia o dinheiro, valor ou bem móvel em proveito próprio ou alheio. As duas modalidades de peculato previstas no artigo 312 são conhecidas como peculato próprio, haja vista ter o agente a posse sobre o dinheiro, o valor ou qualquer outro bem em virtude do cargo. No entanto, existe outra modalidade de peculato prevista no parágrafo 1º do artigo 312, reconhecida como impróprio, que ocorre na hipótese do chamado peculato furto. Aqui estamos diante de um delito funcional impróprio, haja vista que sua distinção fundamental com o delito de furto reside no fato de que o funcionário público, para efeito de subtração do dinheiro, valor ou bem, deve valer-se da facilidade que lhe proporciona essa qualidade, pois, caso contrário, haverá desclassificação para o delito de furto. O parágrafo 1º do artigo 312 não cita somente o verbo subtrair, mas também concorrer, para que seja subtraído o objeto material citado. Assim, pode o agente, ele próprio, levar a efeito a subtração ou simplesmente concorrer para que o terceiro subtraia. Ao contrário do que ocorre com as modalidades de peculato próprio, no peculato impróprio, o agente, no caso o funcionário público, tem que ter se valido da qualidade de ser funcionário público para fins de praticar a subtração ou concorrido para que terceiro a praticasse. No que se trata da reparação do dano, embora não haja previsão para extinção de punibilidade em caso de reparação quando a gente tiver praticado qualquer das modalidades dolosas de peculato, o agente poderá ser beneficiado com o Instituto do Arrependimento Posterior, na hipótese de ter voluntariamente reparado o dano até o recebimento da denúncia, diminuindo-se a pena de 1 a 2/3. Se a reparação do dano for levada a efeito após o recebimento da denúncia, mas antes do julgamento, poderá ser aplicada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. No que concerne ao peculato culposo, sua previsão está no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, razão pela qual é cabível, em tese, salvo em caso de não preenchimento de outro requisito, o oferecimento da transação penal e da suspensão condicional do processo. No peculato culposo, o agente é negligente ou imprudente em sua conduta, o que facilita para que outra pessoa, de forma dolosa, pratique um crime, como a subtração de um bem público. Trata-se de ação culposa em ação dolosa alheia. Ocorre peculato na forma culposa quando o funcionário público, encarregado da guarda e segurança do patrimônio da administração, por negligência, imprudência ou imperícia, infringe o dever de cuidado, permitindo involuntariamente que outro funcionário aproprie-se de qualquer bem público de que tenha posse em razão de sua função. O crime é apenado com detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, poderá ser declarada extinta a punibilidade do agente caso haja a reparação do dano antes da sentença irrecorrível. Caso, porém, a reparação do dano se dê após a sentença, a pena poderá ser reduzida pela metade. Crime próprio no que diz respeito ao sujeito ativo, pois somente o funcionário público pode praticá-lo, e comum quanto ao sujeito passivo, uma vez que não somente a administração pública pode figurar nessa condição, como qualquer pessoa que tenha sido prejudicada com o comportamento praticado pelo sujeito ativo. Doloso e culposo, haja visto que o parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal prevê a modalidade culposa de peculato. Comissivo, podendo, no entanto, ser praticado na omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Material, de forma livre, instantâneo, monossubjetivo, pluriosubsistente, transcendente como regra, pois em algumas situações será possível a realização da prova pericial.